Oração com Salmo 91. Proteção e livramento para a sua vida ainda hoje. Se você está buscando proteção espiritual, livramento urgente, paz interior e uma oração forte baseada no Salmo 91, este vídeo foi preparado para você. Aqui, você encontrará uma oração poderosa, profunda e profética, capaz de acalmar a alma, silenciar o pânico, restaurar a fé e ativar a cobertura divina sobre a sua vida e sua família. O Salmo 91 é a oração mais conhecida de proteção e livramento da Bíblia. Nesta mensagem, você será conduzido a um momento de encontro com Deus, onde Ele mesmo declara: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e nenhum mal te sucederá. Este vídeo é ideal para quem enfrenta ansiedade, medo do futuro, ataques espirituais, noites difíceis, sensação de vulnerabilidade ou crises emocionais. Esta oração com o Salmo 91 é para você. Hoje, Deus quer te colocar debaixo das suas asas, proteger sua casa, sua família e seu caminho. A palavra declara: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmo 91, 1. E essa promessa é para você, agora. Enquanto você ouvir esta mensagem, abra o coração para receber o que o céu está liberando. O Senhor promete te livrar do laço do inimigo, das setas ocultas, das ameaças visíveis e invisíveis, porque Ele mesmo é o seu refúgio e fortaleza. Salmo 91, 2. Ele diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmo 91, 7. Essa palavra é uma cerca espiritual ao redor da sua vida. Antes de começarmos, deixe nos comentários uma declaração simples, mas cheia de fé, como: o Senhor é meu protetor. Nenhum mal chegará à minha casa. Quando você comenta uma palavra de fé, você ativa profeticamente aquilo que Deus já está liberando sobre você. Prepare sua alma, porque hoje o Deus do Salmo 91 vai te envolver com sua proteção sobrenatural e liberar livramento poderoso sobre toda a sua jornada. Há momentos da vida em que a alma começa a sentir uma pressão invisível que ninguém ao redor entende. São noites mal dormidas, pensamentos que insistem em retornar, sensações de perigo que você não sabe explicar, ataques que não vêm por palavras, mas por atmosferas. É como se algo tentasse te cercar, te enfraquecer, te empurrar para um lugar de insegurança emocional e espiritual. Há pessoas que atravessam isso em silêncio, carregando dentro do peito uma inquietação que não passa, um medo que não tem forma, uma sensação de que algo está errado, mesmo sem qualquer evidência física. Esse tipo de opressão não aparece nos exames, não é percebida por quem está de fora, mas pesa diretamente sobre o espírito. E quando isso acontece, o coração começa a clamar por proteção, mesmo sem colocar em palavras. É uma súplica silenciosa, quase instintiva, como se a alma gritasse por refúgio imediato, pedindo a Deus um abrigo que a mente ainda não conseguiu definir. É exatamente nesse terreno de vulnerabilidade que a palavra começa a fazer sentido de uma maneira completamente nova. Em momentos assim, o ser humano descobre que não precisa apenas de conselhos, não precisa apenas de explicações, não precisa apenas de racionalidade. Ele precisa de cobertura espiritual. Precisa de um lugar onde o medo não tenha voz, onde a escuridão não encontre espaço, onde os ataques invisíveis não tenham acesso ao coração. O Salmo 91 se torna essa resposta imediata, direta, clara. Ele não é um texto bonito para ser lido em ocasiões especiais. Ele é uma arma espiritual para tempos de guerra emocional. Ele é um abrigo para dias inseguros. Ele é um escudo para noites pesadas. Ele é um refúgio para a alma cansada que clama por proteção sem saber como pedir. E quando Deus diz, através do salmista, debaixo de suas asas encontrarás abrigo, Ele está falando de uma proteção que não é simbólica, é real, é viva, é ativa. Naquele exato momento em que você sente que está sendo cercado por pensamentos ruins, por ataques espirituais silenciosos, por medos que você não consegue explicar, Deus está se aproximando para te cobrir com suas asas, com seu cuidado, com seu poder. Suas asas representam abrigo, segurança, descanso, blindagem, presença.
São o lugar onde aquilo que te perseguia perde força, onde aquilo que te assustava perde forma, onde aquilo que te ameaçava perde acesso, porque não existe mal que atravesse as asas de Deus. Não existe seta que consiga ultrapassar o refúgio do Altíssimo. Não existe escuridão capaz de permanecer onde a sombra do Onipotente se instala. E para reforçar essa verdade, Deus ainda declara em Isaías 54:17: nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Não é nenhuma arma que não será formada, é nenhuma arma que será bem-sucedida. Ele está prometendo que você pode até enfrentar ameaças, ataques, pressões, ruídos espirituais, mas nada disso terá autoridade para destruir você. Nenhum plano oculto terá vitória sobre a sua vida. Nenhuma intenção maligna chegará ao seu coração. Nenhuma palavra contrária encontrará espaço para prosperar. Quando Deus determina proteção, até as armas formadas se tornam inúteis. Elas perdem força antes mesmo de serem lançadas. Elas se desfazem no caminho. Elas caem por terra sem tocar você. E talvez hoje a sua alma esteja clamando exatamente por isso. Refúgio imediato. Talvez você esteja enfrentando noites difíceis, pensamentos perturbadores, medo silencioso, sensações espirituais que você não consegue explicar para ninguém. Talvez você esteja cansado de lutar contra algo que não sabe identificar. Mas Deus está te dizendo que há um abrigo disponível. Há um lugar onde sua alma pode descansar. Há uma sombra que afasta o terror da noite. Há uma promessa que cobre sua mente e seu coração. O Salmo 91 não veio para enfeitar sua Bíblia. Veio para proteger a sua vida. E a partir do momento em que você se coloca debaixo das asas do Altíssimo, tudo aquilo que te perseguia perde poder, perde força, perde voz. Porque a alma que se refugia em Deus nunca fica desprotegida. E é justamente essa proteção que Ele começa a liberar sobre você hoje, entendendo o campo de batalha espiritual que você não vê. Há situações na vida em que tudo parece ficar estranho de uma hora para outra. Ataques inesperados surgem sem motivo aparente. Pessoas que antes eram pacíficas começam a agir de forma diferente. Portas que deveriam se abrir parecem travar. Confusões surgem do nada. Mal-entendidos aparecem sem explicação. E você sente que está sendo pressionado por todos os lados, como se algo estivesse tentando desestabilizar sua mente e roubar sua paz. É uma sensação de perseguição que não vem de pessoas, mas de uma atmosfera espiritual. Você sente, mas não vê. Você percebe, mas não consegue explicar. É como estar em meio a uma batalha invisível que ninguém entende, mas que você sente profundamente. E muitas vezes, nessa fase, o inimigo tenta convencer você de que tudo está na sua cabeça, que é apenas estresse, apenas cansaço, apenas coincidência. Mas a verdade espiritual é muito mais profunda do que isso. A palavra revela claramente que existe um campo de batalha que não é físico, é espiritual. E quando você começa a avançar, quando começa a orar mais, quando tenta se aproximar de Deus, essa guerra às vezes se intensifica. Não porque você está fazendo algo errado, mas porque está fazendo algo certo. E o reino das trevas sempre reage quando percebe que um filho de Deus está se fortalecendo. Por isso Efésios 6:12 declara com tanta firmeza: nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e forças espirituais da maldade. Ou seja, aquilo que você sente não é imaginação, é combate espiritual real. Mas a grande verdade é que Deus nunca permite que seus filhos entrem numa batalha sem proteção. Ele não envia você para lutar sozinho. Ele não coloca você na linha de frente desarmado. Ele não espera que você enfrente o invisível com forças naturais. Pelo contrário, Ele já preparou armadura, cobertura, anjos, estratégias e uma proteção tão específica que nenhum ataque pode atravessar. E é exatamente isso que o Salmo 91 revela. Ele funciona como um verdadeiro mapa espiritual, mostrando o que acontece nos bastidores do mundo invisível e como Deus age para proteger você em cada detalhe. Quando o Salmo declara que Ele te livrará do laço do passarinheiro, está falando de armadilhas preparadas contra você, planejadas no escuro
arquitetadas para te derrubar, mas que Deus desfaz antes mesmo que você perceba. Quando Ele promete livrar você da peste perniciosa, está falando de ataques espirituais silenciosos, sentimentos destrutivos, pensamentos que tentam entrar na sua mente para te enfraquecer. Mas Deus intercepta tudo isso. O Salmo 91 não é poesia, é estratégia de guerra. Ele descreve aquilo que os seus olhos não veem, mas que o céu está enfrentando por você diariamente. E talvez você esteja passando por um período de confusões constantes, como se nada fizesse sentido. Talvez esteja lidando com sentimentos de perseguição, como se tudo e todos estivessem contra você. Talvez ataques inesperados estejam surgindo de lugares inimagináveis, tirando sua paz e tentando roubar sua força. Mas Deus quer que você saiba que isso não é sinal de derrota, nem prova de abandono. Isso é apenas evidência de que existe uma batalha no invisível, e você está sendo guardado nela. A proteção de Deus não aparece apenas quando você vê. Ela atua principalmente quando você não vê. O Salmo 91 é a revelação dessa proteção ativa. Ele mostra que enquanto você dorme, Deus vigia. Enquanto você caminha, Deus cobre. Enquanto você trabalha, Deus bloqueia ataques. Enquanto você ora, Deus envia anjos. Enquanto você enfrenta confusão, Deus organiza o caminho. Ele é o escudo que absorve flechas antes que elas te atinjam. Ele é a fortaleza que te cerca quando o inimigo tenta te cercar. Ele é a sombra que impede o calor da batalha de consumir sua alma. Ele é a defesa que nunca dorme, nunca falha, nunca perde uma luta. E quando você entende que existe um campo de batalha invisível, mas também uma proteção invisível, algo muda dentro de você. A ansiedade perde força, o medo perde voz, a confusão perde espaço, porque você passa a enxergar suas lutas de outra forma. Você percebe que não está sendo destruído, está sendo guardado, não está sendo derrotado, está sendo treinado, não está sozinho, está cercado por Deus. E é exatamente isso que o Salmo 91 quer te mostrar. Não importa o que você enfrente no invisível, Deus já está lutando por você. Sempre esteve, sempre estará. Há uma dor silenciosa que acompanha muitas pessoas diariamente, a ansiedade que nunca vai embora e a insegurança constante quanto ao futuro. É aquele aperto no peito que surge sem aviso, aquela sensação de que algo ruim pode acontecer a qualquer momento, aquela inquietação que atormenta a mente, mesmo quando tudo ao redor parece normal. O medo de perder, o medo de falhar, o medo do inesperado, o medo do amanhã. A alma começa a viver como se estivesse sempre alerta, sempre tensa, sempre tentando antecipar perigos que nem existem. E quanto mais você tenta controlar a vida, mais percebe que o futuro está além das suas mãos. A sensação é de estar exposto, vulnerável e emocionalmente sem abrigo. Mas é justamente aqui que o Salmo 91 começa a revelar algo extraordinário: a existência de um lugar onde o medo simplesmente não tem autoridade. Um lugar espiritual que não depende de geografia, nem de circunstâncias, nem de estabilidade humana. Um lugar onde a alma encontra descanso, enquanto o mundo lá fora continua agitado. Um lugar que a Bíblia chama de o esconderijo do Altíssimo. Quando o salmista diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, ele não está falando de um espaço físico. Ele está falando de uma dimensão espiritual onde Deus cobre, guarda, acalma e preserva. Habitar no esconderijo do Altíssimo não significa fugir da realidade, nem fingir que os problemas não existem. Significa viver diariamente em um estado de confiança profunda, sabendo que mesmo que o mundo esteja em turbulência, você está espiritualmente protegido. É a diferença entre viver exposto ao medo e viver coberto pela presença de Deus. Habitar implica permanência, constância, relacionamento. Não é uma visita ocasional, é uma morada espiritual. É o coração que escolhe descansar em Deus antes de descansar na lógica. É a alma que se rende antes de se desesperar. É o espírito que encontra refúgio antes que o medo encontre espaço. Mas como habitar nesse lugar? Isso começa na oração. Começa quando você fecha os olhos e diz: Senhor, eu entro na tua presença.
Começa quando você entrega a ansiedade aos pés dele e decide confiar, ainda que não veja nada mudando naquele momento. O esconderijo do Altíssimo não é um lugar distante, complicado ou inacessível. Ele está a uma oração de distância. Ele se torna real quando você abre o coração. Ele se torna palpável quando você se rende. Ele se torna abrigo quando você confia. É como se no momento em que você ora, Deus estendesse sua sombra sobre você, cobrindo sua mente do medo e blindando sua alma da insegurança. O Salmo 32:7 reforça essa verdade com uma força que atravessa os séculos. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas do perigo. Ele não diz, tu tens um esconderijo, mas tu és o meu esconderijo. Isso significa que o abrigo não é um lugar, é uma pessoa. É o próprio Deus se tornando proteção, se tornando sombra, se tornando muralha, se tornando escudo. Ele não apenas oferece refúgio, ele é o refúgio. Ele não apenas dá paz, ele se torna a paz. Quando você entra nesse espaço de intimidade com Deus, o medo perde poder, porque não consegue permanecer onde Deus habita. A presença dele dissolve a ansiedade da mesma forma que a luz dissipa a escuridão. E talvez você precise imaginar esse lugar agora. Imagine Deus estendendo suas asas sobre você, te cobrindo com cuidado, te envolvendo com sua paz. Imagine você se abrigando debaixo dessa sombra divina, onde nenhum ataque emocional consegue te alcançar. Imagine um ambiente onde a tempestade pode rugir lá fora, mas dentro do seu espírito tudo está calmo, porque você está escondido nele. Esse é o esconderijo do Altíssimo. Um lugar onde o futuro não assusta, porque ele já está lá. Um lugar onde o presente não pesa, porque ele carrega junto com você. Um lugar onde o passado não fere, porque ele cura. Quando você aprende a habitar nesse esconderijo, o medo pode até bater à porta, mas não entra. A ansiedade pode até tentar, mas não domina. A insegurança pode até sussurrar, mas não te governa, porque você não está mais vulnerável. Você está coberto. E enquanto o mundo tenta te pressionar, Deus te preserva. Enquanto o medo tenta te engolir, Deus te sustenta. Enquanto a ansiedade tenta te consumir, Deus te acalma. O esconderijo do Altíssimo não é fantasioso, não é abstrato, é real. E é exatamente esse lugar que Ele está te convidando a habitar hoje, para que sua alma finalmente encontre o descanso que o medo tentou roubar por tanto tempo. Há batalhas que não começam do lado de fora, começam dentro da mente. São pensamentos que chegam como ondas, carregando medo, tensão, insegurança e uma sensação inexplicável de fragilidade emocional. Às vezes, é um pensamento negativo que insiste em voltar. Às vezes, é uma lembrança que machuca. Às vezes, é a sensação de que algo ruim pode acontecer a qualquer momento. A mente começa a se tornar um campo minado, onde cada passo emocional parece perigoso. E quando os ataques mentais se intensificam, muitas pessoas acreditam que estão perdendo o controle, quando na verdade elas estão enfrentando uma guerra espiritual silenciosa, travada nos pensamentos, nos sentimentos e na alma. É uma guerra que poucos enxergam, mas que todos, cedo ou tarde, acabam enfrentando. Essa sensação de fragilidade emocional não é um fracasso espiritual. É um sinal de que você precisa ser coberto. O Salmo 91 nos apresenta uma imagem poderosa e, ao mesmo tempo, profundamente sensível: a sombra do Onipotente. Quando o salmista declara que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente, ele está descrevendo algo que vai além da poesia. A sombra de Deus é uma metáfora de cobertura total, um abrigo absoluto que envolve corpo, alma e mente. É como se Deus estendesse sua presença de forma tão completa que nada que tente te atingir encontra espaço. A sombra fala de proximidade, porque só descansa na sombra quem está perto. E fala também de proteção, porque a sombra bloqueia aquilo que poderia te ferir. Muitas pessoas imaginam a sombra de Deus como algo distante, simbólico ou até abstrato. Mas ela é profundamente prática. Ela toca exatamente onde o inimigo tenta atacar: nos pensamentos. Quando você se aproxima de Deus, quando decide confiar, quando escolhe orar, quando volta o coração para Ele,
A sombra dele começa a te envolver de forma tão intensa que os pensamentos negativos perdem força. Eles até podem surgir, mas não conseguem mais dominar. Eles até podem tentar entrar, mas não conseguem permanecer. A sombra do Onipotente funciona como um filtro espiritual que impede a mente de ser invadida por aquilo que não veio de Deus. Ela acalma a alma, estabiliza o emocional e fortalece o espírito. Não porque a guerra deixou de existir, mas porque você passou a guerrear debaixo da cobertura certa. O Salmo 121:5 reforça essa verdade com ainda mais clareza. O Senhor é quem te guarda. É Ele a tua sombra à tua direita. Quando a Bíblia diz que Deus é a sua sombra, não está dizendo que Ele está distante. Está dizendo que Ele está tão perto quanto é possível estar. A sombra é a coisa mais próxima do corpo. Ela te acompanha em cada passo, em cada respiração, em cada movimento. Assim também é Deus. Ele não te protege apenas em momentos específicos. Ele te guarda continuamente. Ele não cobre apenas sua vida espiritual. Ele cobre sua mente, sua alma, suas emoções, seus pensamentos, seus medos, suas incertezas. Ele não permite que o calor das lutas internas queime sua paz. Ele te guarda à direita, o lado da força, o lado da ação, o lado onde você toma decisões. Isso significa que até suas escolhas são protegidas quando você caminha debaixo dessa sombra. E talvez hoje você esteja exatamente nesse ponto, lutando com pensamentos que você não pediu para ter, lidando com sensações internas que você não consegue explicar, enfrentando ataques mentais que te desgastam mais do que qualquer luta externa. Talvez você esteja cansado de tentar controlar a própria mente, cansado de tentar empurrar para longe aquilo que insiste em voltar, cansado de se sentir frágil e vulnerável. Mas Deus está te chamando para entrar na sombra dele. Está te convidando a descansar ali. A sombra do Onipotente não exige performance, exige aproximação, exige fé, exige entrega. É nesse repouso, e somente nele, que a mente encontra paz. Quando você decide repousar na sombra de Deus pela fé, algo começa a mudar dentro de você. Os pensamentos perdem intensidade, a ansiedade perde domínio, o medo perde argumentação. A alma começa a respirar diferente. Não porque a vida ficou perfeita, mas porque você passou a estar coberto. Deus envolve suas áreas frágeis como um pai que protege o filho do calor do deserto. Ele se aproxima, te cobre, te guarda, te sustenta. A sombra dele não apenas esconde você do ataque, ela revela você a paz. Ela não apenas te protege, ela te renova. Ela não apenas te envolve, ela te restaura. Esse é o convite do Salmo 91. Não apenas sobreviver às batalhas mentais, mas sobreviver debaixo da sombra. Porque ali, sob essa proteção divina, a mente encontra descanso, a alma encontra cura e o coração encontra força para continuar. Quando Deus envolve você, nenhum ataque consegue te derrubar. Quando Ele cobre seus pensamentos, nenhuma mentira consegue entrar. Quando Ele estende sua sombra, o medo perde voz. E hoje, Ele está estendendo essa sombra sobre você, convidando sua alma a descansar onde nenhum ataque mental tem poder para permanecer. As flechas que não te atingem, o livramento invisível. Existem momentos em que você sente que algo está vindo contra você, mesmo sem ver nada acontecendo. É como se forças invisíveis tentassem te atingir de maneiras que você não consegue explicar. São palavras negativas lançadas por pessoas que você nem imaginava, olhares carregados de inveja, intenções ocultas, julgamentos silenciosos e até energias espirituais que parecem tentar roubar sua paz e enfraquecer seu espírito. Às vezes é uma sensação repentina de peso, outras vezes é uma tristeza que surge sem motivo, ou um cansaço emocional que não combina com seu dia. E em muitos casos, essas flechas são enviadas por pessoas que nem sabem o impacto do que fazem, mas que estão espiritualmente alinhadas a forças que querem paralisar, confundir ou machucar você. Esses ataques não são imaginários, eles existem. A Bíblia não esconde que existem flechas que voam de dia e perigos que operam silenciosamente. São flechas de palavras, flechas de intenções, flechas de sentimentos ruins
flechas de julgamentos injustos, flechas de inveja e flechas espirituais. Mas o Salmo 91 revela que, embora essas flechas existam, elas não têm autoridade para tocar aquele que está protegido por Deus. O texto diz que você não temerá a seta que voa de dia, e que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não é apenas uma promessa. É uma blindagem divina estabelecida pelo próprio Deus. Essas flechas são enviadas, mas não chegam. Elas são lançadas, mas não têm sucesso. Elas tentam atravessar a atmosfera espiritual em direção à sua vida, mas Deus intercepta uma por uma antes que elas toquem seu coração. O que muitas pessoas não entendem é que parte do livramento de Deus acontece no invisível. Você não vê, mas Deus vê. Você não percebe, mas Deus age. Ele intercepta ataques enquanto você dorme, enquanto você dirige, enquanto trabalha, enquanto conversa, enquanto vive. Ele coloca escudos espirituais ao seu redor, posiciona anjos nos lugares onde você passa, fortalece sua mente quando o inimigo tenta atingi-la e bloqueia palavras negativas antes que elas se transformem em feridas na alma. E talvez você já tenha sentido isso na prática. Talvez você já tenha percebido que certos ataques perderam força de repente, que certas palavras não te machucaram como antes, que certos sentimentos ruins passaram como se não encontrassem lugar dentro de você. Isso não é acaso. É proteção. São flechas que foram lançadas, mas não encontraram você, porque Deus estava no meio do caminho. Ele levantou uma muralha invisível em torno da sua vida, uma barreira espiritual que impede que aquilo que foi projetado para te destruir tenha qualquer tipo de êxito. Provérbios 18:10 descreve essa blindagem de um modo que conforta e fortalece a alma. O nome do Senhor é torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. Isso significa que o nome de Deus não é apenas um título, é um abrigo. É uma fortaleza espiritual que envolve sua vida, sua mente, sua casa e seu futuro. Quando você declara o nome dele, quando descansa na presença dele, quando confia na proteção dele, você entra nessa torre forte onde nenhuma flecha pode atravessar. O ataque até vem, mas não chega. O mal até tenta, mas não entra. A inveja até olha, mas não toca. A palavra contrária até é lançada, mas não prospera. A intenção maligna até se forma, mas se desfaz antes de se aproximar. E talvez você esteja enfrentando exatamente esse tipo de ataque agora. Energias pesadas, ambientes estranhos, pessoas negativas, comentários maliciosos, palavras que tentam te desanimar ou te diminuir. Talvez você sinta que algo está vindo contra você, tentando te enfraquecer ou te tirar do propósito. Mas Deus está dizendo que nenhuma flecha lançada contra você terá êxito. Nenhuma intenção oculta terá força. Nenhuma palavra maligna encontrará morada. Nenhuma arma forjada prosperará, porque você está cercado por uma blindagem divina que vai muito além do que seus olhos conseguem enxergar. O que o Salmo 91 nos mostra é que a proteção de Deus não é passiva, é ativa. Ele não espera que o mal chegue para depois reagir. Ele intercepta antes. Ele bloqueia antes. Ele desfaz antes. Ele neutraliza antes. O livramento dele começa no invisível e se manifesta no visível. Por isso, mesmo que você sinta a pressão dos ataques, pode ter certeza de que eles não vão te atingir. 1000 podem cair ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você permanecerá de pé, intacto, guardado, protegido, porque a blindagem divina é perfeita. E enquanto Deus estiver à frente da sua vida, nenhuma flecha enviada contra você chegará ao seu coração. Quando o mal chega perto, mas não entra, a proteção da porta espiritual. Há um tipo de medo que não nasce por causa de nós, mas por causa de quem amamos. É o medo de algo ruim acontecer com a família, com o lar, com os filhos, com aqueles que carregamos no coração. Esse medo é silencioso, profundo e extremamente real. Ele aparece quando ouvimos notícias ruins, quando percebemos ameaças no mundo, quando sentimos um peso espiritual ao redor da casa, quando algo parece fora do lugar, quando a atmosfera do lar muda de repente sem explicação.
E então surge aquela inquietação. E se algo acontecer com eles? E se eu não conseguir proteger minha família? E se houver algum mal rondando minha casa? Esse tipo de medo toca uma área sensível da alma, porque atinge diretamente o instinto de proteção. O inimigo sabe disso. Ele sabe que se conseguir abalar seu senso de segurança familiar, ele abala sua fé. Por isso, muitas vezes, ele tenta colocar pensamentos de preocupação, sensação de risco, percepções espirituais estranhas, sonhos perturbadores ou pressões invisíveis que parecem rondar as portas da casa. Mas existe uma verdade espiritual poderosíssima que o Salmo 91 revela. O mal pode chegar perto, mas não pode entrar. Pode se aproximar, mas não tem autorização para atravessar a porta. Pode tentar intimidar, mas não tem permissão para tocar. Quando Deus diz, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, Ele está decretando um limite espiritual. Ele está estabelecendo um perímetro ao redor da sua casa, como uma cerca invisível que marca o território onde o inimigo não tem acesso. A palavra tenda, no Salmo 91, não significa apenas a casa física, significa a família, a estrutura emocional, o ambiente espiritual que envolve aqueles que vivem com você. Deus está dizendo, eu mesmo guardo o que é seu. Eu coloco uma barreira espiritual nas portas da sua casa. Eu mantenho longe aquilo que foi enviado para ferir. Essa proteção de Deus não é simbólica, é real, é ativa. É uma barreira de fogo, uma muralha espiritual, uma defesa divina que permanece dia e noite. Você pode até não ver, mas ela está ali. Você pode até não sentir, mas Deus está vigiando cada detalhe. Muitas vezes, aquilo que você chama de pressentimento ruim é, na verdade, o Espírito Santo te mostrando que ele já está trabalhando, já está impedindo algo, já está bloqueando ataques antes que eles se concretizem. Você não viu o mal entrar porque Deus barrou na porta. Você não viu a ameaça prosperar porque Deus interceptou antes. O livramento que você nem percebeu já aconteceu. Êxodo 12:23 reforça essa verdade de uma forma impressionante. O destruidor não poderá entrar em suas casas. Quando Deus dá essa ordem, Ele não está pedindo, Ele está determinando. Ele está estabelecendo uma lei espiritual. A casa marcada pela presença de Deus se torna inacessível ao destruidor. O mal pode passar pela rua, pode rondar os arredores, pode tentar encontrar brechas, mas não entra, não toca, não permanece. O sangue de Cristo se torna a marca que define propriedade divina. E aquilo que pertence a Deus está guardado por Ele. E talvez hoje você esteja vivendo exatamente esse tipo de angústia. Pode ser que seu coração esteja inquieto, temendo que algo ruim aconteça. Pode ser que você sinta uma pressão estranha ao redor da casa, ou esteja preocupado com seus filhos, sua família, seu casamento, suas finanças, ou tudo aquilo que você ama. Mas Deus está te lembrando. Você não está sozinho nesse cuidado. A porta da sua casa não é apenas madeira, é uma fronteira espiritual guardada pelo Altíssimo. As janelas da sua casa não são apenas vidro. São pontos vigiados pelos olhos de Deus. O teto da sua casa não é apenas cobertura física. É o símbolo de uma cobertura espiritual que impede que o mal encontre entrada. E quando Deus se coloca como guardião da porta, nenhum inimigo pode arrombá-la. Quando Ele diz, daqui você não passa, todas as forças espirituais das trevas obedecem. Quando Ele decreta proteção, nada consegue revogar. A sua casa é território sagrado. Sua família é alvo do cuidado dEle. E aquilo que Deus protege, ninguém toca. Essa é a garantia do Salmo 91. O mal pode tentar, mas não prospera. Pode chegar perto, mas não entra. Pode cercar, mas não ultrapassa o limite imposto pelo céu. Por isso, mesmo que você sinta medo, mesmo que perceba movimentos estranhos, mesmo que a alma esteja inquieta, lembre-se, Deus está na porta. Ele está guardando o que é seu. Ele está fechando caminhos que poderiam te ferir. Ele está vigiando cada detalhe da sua casa com zelo, com amor, com poder. E hoje Ele te diz, fique em paz. Eu estou aqui. Eu vigio sua família. Eu protejo seu lar. O destruidor não entra. O mal não prospera. Aquilo que é seu está nas minhas mãos.
Há momentos em que a alma entra em um silêncio tão profundo que a sensação é de estar caminhando completamente sozinho. São dias em que você olha ao redor e não vê ninguém capaz de entender o que você sente. São noites em que o coração aperta e a mente pergunta: quem está comigo nesse momento? A sensação de desamparo é como uma sombra pesada que se arrasta atrás de você, tentando convencer sua alma de que Deus te abandonou, de que você não tem apoio, de que está enfrentando tudo sozinho. Esse tipo de solidão não é apenas emocional, é espiritual. É uma estratégia para enfraquecer sua fé, para te fazer esquecer que existe um reino invisível trabalhando ao seu favor. Mas a verdade é que, enquanto você acredita estar sozinho, o céu está incrivelmente ocupado com você. Deus não apenas observa sua jornada, Ele envia reforço. Ele designa proteção. Ele organiza uma operação celestial contínua ao seu redor. O Salmo 91 revela isso com uma clareza extraordinária. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Não é em alguns caminhos, não é nos caminhos importantes, não é quando você está forte. É todos os caminhos, inclusive os escuros, os difíceis, os confusos, os solitários, os que te fazem duvidar de si mesmo. Em cada detalhe da sua vida, há anjos em missão cumprindo ordens diretas de Deus a seu respeito. Você não está sozinho. Você está acompanhado por seres espirituais, enviados exclusivamente para te proteger. Eles não aparecem porque sua natureza é invisível. Eles não falam porque o reino espiritual não funciona como o nosso. Mas eles operam continuamente. Eles te guardam quando você não percebe. Eles bloqueiam perigos que nunca chegaram até você. Eles afastam pessoas que não deveriam cruzar seu caminho. Eles te livram de acidentes que você nunca soube que estavam prestes a acontecer. Eles interceptam ataques espirituais durante a madrugada. Eles cercam seu lar quando você dorme. Eles protegem sua mente quando pensamentos ruins tentam invadir. Eles te sustentam quando suas próprias forças não são suficientes. E isso não é romantização espiritual, é Bíblia. Hebreus 1,14 confirma essa realidade, declarando que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aos que hão de herdar a salvação. Isso significa que Deus designou seres espirituais para servir você, auxiliar você, te guardar, te proteger, te fortalecer, te guiar. Eles são enviados como mensageiros e guardiões para os filhos dele. Eles não trabalham por vontade própria, trabalham por ordem do Altíssimo. Eles não escolhem a quem servir. São enviados diretamente para aqueles que pertencem ao Senhor. E quando Deus dá uma ordem sobre sua vida, não existe força na terra ou no inferno capaz de interromper essa missão. Talvez você esteja enfrentando um período em que o coração chora silenciosamente. Talvez você tenha se sentido abandonado, esquecido, deixado de lado. Talvez as circunstâncias fizeram você acreditar que ninguém se importa, que ninguém te vê, que ninguém te acompanha. Mas Deus vê tudo, sabe tudo, conhece tudo, e Ele não permite que você caminhe sem proteção. A solidão que você sente é emocional, mas a presença que te acompanha é espiritual. O inimigo quer que você foque no que sente. Deus quer que você se lembre do que é verdade. E a verdade é que existe um exército celestial trabalhando ao seu redor, mesmo quando sua alma acha que está atravessando o vale sozinha. Quantas vezes você desviou de algo sem saber por quê? Quantas vezes uma ideia ruim simplesmente desapareceu? Quantas vezes um perigo foi evitado por segundos? Quantas vezes algo te incomodou ao ponto de mudar sua rota? Quantas vezes uma paz inexplicável tomou o lugar da angústia? Quantas vezes você se sentiu fortalecido sem motivo aparente? Essas não são coincidências, são evidências de anjos em operação. Eles não apenas observam, intervêm. Eles não apenas acompanham, protegem. Eles não apenas cercam, cumprem missões específicas que Deus determina. O Salmo 91 não diz que Deus talvez enviará anjos, ele diz que Deus dará ordem. A palavra ordem carrega autoridade absoluta. Deus não sugere, ele determina. Ele não negocia, ele comanda. E quando o Rei dos Reis ordena algo,
Todo o céu se mobiliza. Você pode não ouvir, mas o mundo espiritual inteiro se movimenta quando Deus decide te guardar. O céu te leva a sério. Deus te leva a sério. Sua dor, sua jornada, suas lágrimas, suas lutas. Tudo isso é visto, conhecido e acompanhado. Hoje, Deus está te lembrando que você não está desamparado. Você não está sozinho na estrada que está percorrendo. Você não está enfrentando suas batalhas isolado. Existem anjos andando ao seu lado. Existem anjos entrando na sua casa. Existem anjos cercando sua família. Existem anjos guardando seu sono. Existem anjos protegendo seu destino. E enquanto o inimigo tenta te fazer acreditar no abandono, Deus te lembra que existe uma operação celestial ativa, contínua e ininterrupta acontecendo ao seu redor. E tudo isso por uma única razão. Você é amado. Você é escolhido. Você é guardado. E ninguém caminha sozinho quando está debaixo da proteção do Altíssimo. O livramento, que você nunca percebeu, Deus à frente da sua caminhada. Há momentos na caminhada em que tudo parece atrasar. Portas que você achava que iriam se abrir permanecem fechadas. Oportunidades que pareciam garantidas simplesmente evaporam. Pessoas que prometeram ajudar desaparecem sem explicação. Projetos que estavam avançando de repente travam. E você começa a se perguntar: o que está acontecendo? Por que nada anda? Por que tudo parece tão difícil? Essas frustrações constantes fazem o coração pensar que Deus se esqueceu, que a promessa perdeu o prazo, que o milagre se distanciou, ou que algo deu errado no caminho. Mas a verdade espiritual por trás desses atrasos quase nunca é percebida no momento. O que você chama de atraso, Deus muitas vezes chama de livramento. Existem males que você nunca encontrou porque Deus te impediu de chegar perto. Existe gente que você nunca conheceu porque Deus te protegeu do caráter dela. Existem lugares onde você nunca entrou porque havia algo oculto que te faria mal. Existem decisões que você queria tomar e não conseguiu porque Deus estava preservando sua alma de consequências que você não enxergava. É por isso que tantos caminhos travaram. Não foi incompetência, não foi azar, não foi falta de capacidade, foi proteção. Deus viu antes. Deus soube antes. Deus percebeu antes. E Ele bloqueou o acesso para te manter vivo, firme, seguro e dentro do propósito. Muitas vezes, o livramento não vem com sirenes, sinais ou revelações claras. Ele vem em forma de portas fechadas. Vem em forma de negativas. Vem em forma de atrasos. Vem em forma de caminhos que não se conectam. E porque você não vê o que Deus está vendo, acaba interpretando a proteção como perda. A frustração faz você pensar que está tudo dando errado, quando na verdade está tudo sendo desviado para o que é certo. Deus sabe exatamente onde cada estrada leva, e Ele se antecipa aos riscos que você ainda não consegue identificar. Ele remove o mal antes que você chegue até Ele. Ele limpa o caminho antes que você caminhe. Ele afasta o perigo antes que você perceba. Ele está sempre à frente. E é isso que o Salmo 37, 23, 24 declara de forma tão poderosa. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Isso significa que Deus não apenas observa seus passos, Ele os confirma, Ele os guia, Ele os redireciona, Ele os corrige, Ele os impede quando necessário. Ele te sustenta, mesmo quando você tropeça. Ele te levanta quando você não entende o motivo da queda. Ele te conduz com firmeza quando você acha que está perdido. Ele segura a sua mão nos momentos em que você acha que está andando sozinho. E mais do que isso, Ele está sempre um passo à sua frente, lidando com situações que você nunca verá, cancelando perigos que você nunca conhecerá, encerrando ciclos que te destruiriam se continuassem, e fechando portas que você não tem maturidade para perceber que não eram para você. Talvez hoje você esteja olhando para a sua vida e vendo apenas atrasos. Talvez esteja encarando portas fechadas, frustrações sucessivas, caminhos que não se conectam, sonhos que não aconteceram, tentativas que não deram certo. Mas o céu está te dizendo: isso não é rejeição, é proteção.
Deus está te livrando do que parecia oportunidade, mas era armadilha. Do que parecia bênção, mas era cilada. Do que parecia avanço, mas te levaria para longe do propósito. Ele está te alinhando para algo maior do que você pode imaginar. E nesse processo, tudo o que parece atraso é, na verdade, desvio de perigo. O problema é que a alma sofre quando não entende o que está acontecendo. Ela tenta interpretar resultados visíveis sem compreender as batalhas invisíveis. Mas a fé precisa ir além da lógica. Precisa confiar que Deus está trabalhando mesmo quando tudo parece parado. Precisa acreditar que Ele está guiando mesmo quando você não vê movimento. Precisa crer que Ele está protegendo mesmo quando você não sente nada. Deus não erra o tempo. Ele não desperdiça processos. Ele não permite perdas sem propósito. Ele não adia milagres sem razão. Ele apenas reorganiza caminhos para que você não seja ferido no processo. E quando você finalmente chegar no lugar preparado por Deus, olhará para trás e perceberá que tudo aquilo que parecia atraso era, na verdade, desvio de desastre. Todas as portas que não se abriram estavam protegendo você. Todas as pessoas que foram embora estavam te livrando de futuras dores. Todos os caminhos bloqueados estavam evitando armadilhas espirituais. E você vai agradecer a Deus não apenas pelas portas que Ele abriu, mas principalmente pelas que Ele fechou. O livramento que você nunca percebeu já está em ação. Deus está à frente da sua caminhada, tirando pedras antes que você tropece, removendo inimigos antes que você os encontre e apagando incêndios antes que você sinta o calor. Você não está atrasado, está sendo preservado. E tudo o que Ele faz é para te levar ao destino que já está preparado, seguro e guardado sob as mãos dEle. Quando a voz de Deus silencia o pânico, a resposta que estabiliza a alma. Há momentos em que a alma parece entrar em estado de emergência. O coração acelera, a mente dispara pensamentos incontroláveis, e uma sensação de desespero começa a crescer por dentro, como se fosse engolir tudo ao redor. É aquele tipo de crise emocional que chega sem pedir permissão, que invade sem respeito, que se instala sem explicação. Você tenta respirar, mas o ar não parece suficiente. Você tenta pensar, mas os pensamentos atropelam uns aos outros. Você tenta se acalmar, mas a alma parece estar caindo num abismo interno. Essa sensação de descontrole é uma das dores mais intensas que alguém pode enfrentar, porque ela não se limita ao corpo. Ela atinge o espírito, o emocional, a fé. É como se algo dentro de você gritasse: "Eu não consigo lidar com isso." Esses momentos para muitos parecem o fim da estabilidade emocional. Mas é exatamente nesses instantes, quando o pânico tenta ganhar terreno e quando a ansiedade tenta dominar tudo, que a voz de Deus se torna a âncora que impede a alma de naufragar. A voz de Deus não chega gritando, não chega pressionando, não chega acelerada. Ela chega como um sussurro firme, como uma presença que envolve, como uma força que estabiliza o que estava desmoronando por dentro. Não é apenas uma palavra, é um toque espiritual que reorganiza o caos interno, que realinha os pensamentos, que devolve ao coração a capacidade de respirar novamente. A palavra declara no Salmo 91:15: "Eu estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei." Essa promessa não é poética, é literal. Deus não promete apenas se aproximar no dia bom. Ele se compromete a entrar na sua angústia. Ele pisa dentro do território onde você está tremendo. Ele entra na sala escura onde sua mente está rodando sem parar. Ele se faz presente onde você acha que vai perder o controle. Ele não observa de longe, não te entrega ao pânico, não te abandona ao desespero. Ele se aproxima. Ele se coloca ao seu lado. Ele te envolve com a sua voz. E quando Deus fala, o pânico se cala. Quando Deus fala, a alma se estabiliza. Quando Deus fala, a ansiedade perde a força. E quando Ele diz: "Eu estou com você", a tempestade interna começa a perder intensidade. Mas como ouvir essa voz? Ela não vem de forma física, não aparece com sons audíveis. Ela chega dentro da alma, nos pensamentos que antes estavam acelerados e começam a desacelerar. Ela se manifesta naquela paz repentina, que não tem explicação lógica.
Ela surge naquele momento em que você percebe que ainda está respirando, ainda está firme, ainda está de pé. A voz de Deus se revela quando, no meio do caos, surge uma lembrança da palavra, uma sensação de presença, um versículo que aparece na memória, uma certeza de que você não está enfrentando isso sozinho. Deus fala não apenas para comunicar, Ele fala para restaurar. Isaías 41:10 é uma dessas respostas que chegam como bálsamo. Eu te fortaleço e te sustento. Não é eu posso te fortalecer, ou eu talvez te sustente. É eu te fortaleço, eu te sustento. Ele está dizendo, quando suas pernas não aguentarem, eu seguro você. Quando sua mente estiver cansada demais, eu te apoio. Quando seu coração se enfraquecer, eu te sustento por inteiro. Essa é a promessa que estabiliza a alma. Ele não te pede para ser forte sozinho. Ele não te exige controle emocional. Ele não te manda suportar tudo nas suas próprias forças. Ele se oferece para ser a força que você não tem mais. E talvez você esteja enfrentando agora uma crise emocional tão profunda que sente como se estivesse prestes a quebrar. Talvez seus pensamentos estejam acelerados demais. Talvez seu coração esteja sobrecarregado. Talvez sua alma esteja tremendo. Talvez você tenha tentado várias vezes se reerguer, mas a instabilidade volta, a angústia retorna, o medo reaparece. Mas Deus está dizendo que Ele está com você na angústia. Ele não espera você melhorar para aparecer. Ele entra no caos para trazer ordem. Ele entra na dor para trazer cura. Ele entra na crise para trazer estabilidade. A voz dele não apaga magicamente todos os problemas, mas ela muda completamente a maneira como você enfrenta eles. Porque quando Deus fala, o coração encontra chão novamente. A alma encontra direção. A mente encontra equilíbrio. É como se Ele segurasse sua mão no meio da tempestade e dissesse: eu estou aqui. Nada vai te derrubar. Respira. Eu te fortaleço. Eu te sustento. E essa presença, essa simples presença, é suficiente para fazer o pânico perder autoridade sobre sua vida. O que você precisa hoje não é mais força humana, mais controle, mais respostas rápidas. O que você precisa é da voz de Deus silenciando o barulho interno, acalmando seus pensamentos, estabilizando seu coração. Ele está te chamando para esse lugar de descanso. Ele está te lembrando que você não está sozinho nessa crise. Ele está reafirmando que Ele estará com você em cada angústia. E não apenas te livrará, mas te fará vencer e ser glorificado em sua presença. Porque quando a voz de Deus se levanta, todo o pânico se cala. E hoje, essa voz está vindo exatamente ao seu encontro. Oração profética. Ativando a proteção e o livramento hoje. Chega um momento na jornada espiritual em que a alma não quer mais apenas ouvir ou refletir. Ela precisa orar. Precisa liberar algo. Precisa colocar para fora, diante de Deus, tudo aquilo que esteve pesando, tudo aquilo que tem tirado o sono, tudo aquilo que tem gerado medo, insegurança e ansiedade quanto ao amanhã. É aquele instante em que o coração clama por uma resposta imediata, em que a urgência espiritual fala mais alto do que qualquer outra coisa. Talvez você esteja exatamente nesse ponto, sentindo uma vulnerabilidade emocional tão grande que parece que você está andando sobre um terreno instável, tentando se equilibrar sem saber se suas forças serão suficientes para o dia de amanhã. Mas Deus te trouxe até aqui para te dizer que você não vai orar sozinho. Ele quer conduzir você a uma oração profética, não uma oração apenas de pedido, mas uma oração de posicionamento, de declaração, de ativação espiritual. Uma oração que nasce da fé e se conecta com aquilo que o céu já está fazendo em seu favor. Porque a verdade é que o Salmo 91 não foi escrito para ser apenas lido. Foi escrito para ser declarado, ativado, vivido. A proteção de Deus não é apenas um conceito, é uma cobertura ativa. O livramento de Deus não é apenas uma ideia, é uma intervenção real. E quando você ora alinhado ao que Deus já disse, você abre espaço para que o invisível se manifeste no visível. E é por isso que esta oração final precisa ser firme, profunda e guiada. Ela precisa tocar os lugares onde o medo ainda se esconde, onde a ansiedade tenta criar raízes, onde a sensação de vulnerabilidade ainda te paralisa.
Deus quer falar com sua alma agora. Ele quer entrar onde você não deixa ninguém entrar. Ele quer te fortalecer onde ninguém consegue alcançar. Ele quer te lembrar que Ele está com você não apenas no momento de vitória, mas também na angústia, como Ele mesmo prometeu no Salmo 91:15. Eu estarei com Ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Ele não se afasta quando o medo chega. Ele se aproxima. Ele não te observa de longe enquanto você sofre. Ele entra na dor com você e te guia para fora dela. E agora, nesta oração, você vai se levantar espiritualmente. Você vai declarar vida onde a morte emocional tentou entrar. Você vai declarar proteção onde o medo tentou se instalar. Você vai declarar promessas onde a dúvida tentou se firmar. Porque a palavra de Deus não é apenas consolo, ela é arma. Ela é escudo. Ela é verdade espiritual que destrói mentiras espirituais. E a primeira declaração que você fará é a do Salmo 118:17. Não morrerei, mas viverei. Isso significa que você declara diante do céu e da terra que nenhum ataque emocional, espiritual ou físico terá autoridade para destruir você. Que você viverá para cumprir o propósito de Deus. Que você verá os livramentos dele. Que sua história não termina na dor. Que seu futuro já está protegido nas mãos dele. Em seguida, você declara a promessa de Isaías 54:17. Nenhum mal prosperará contra mim. Isso significa que todas as armas que foram formadas, todas as setas que foram lançadas, todas as energias negativas enviadas, todas as palavras malignas proferidas, todas as intenções ocultas, nada disso encontrará sucesso. Nada disso tocará sua alma. Nada disso entrará na sua casa. Porque quando Deus determina proteção, o inimigo recua. Quando Deus coloca um escudo, nenhum ataque penetra. Quando Deus decreta livramento, nenhuma força espiritual contrária prevalece. E agora, enquanto você ora, imagine o céu se movendo ao seu favor. Imagine a sombra do Onipotente se estendendo sobre você. Imagine anjos se posicionando ao redor da sua casa, ao redor da sua família, ao redor do seu caminho. Imagine a mão de Deus afastando perigos que você nunca verá. Imagine Ele abrindo portas seguras e fechando portas que te causariam dor. Imagine Ele te carregando nos braços quando suas forças acabarem. Imagine Ele colocando paz onde havia aflição, segurança onde havia medo, esperança onde havia desânimo. Esta oração profética não é apenas um clamor, é um ato de alinhamento espiritual. É você dizendo ao céu: eu acredito no que tu disseste. É você dizendo ao mal: aqui você não entra. É você dizendo à sua alma: você está segura. É você declarando que, a partir deste momento, você não caminha mais vulnerável, mas protegido. Não caminha mais em medo, mas em confiança. Não caminha mais em fraqueza, mas em força. Porque o Deus do Salmo 91, o Deus que te guarda, que te cobre, que te livra e que te sustenta, está ativando hoje uma proteção tão profunda que nada poderá romper. E assim, esta oração se torna o selo espiritual sobre tudo o que você ouviu. Deus está te cobrindo, te protegendo e te fortalecendo. O livramento já começou e a proteção já está ativa. E a partir de agora, você não enfrenta o amanhã com medo. Você enfrenta com a certeza absoluta de que está guardado pelas mãos do Todo-Poderoso. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu entro na Tua presença buscando abrigo, buscando refúgio, buscando cobertura do Altíssimo, porque a minha alma clama por proteção e descanso. Tu sabes, Senhor, de todas as batalhas invisíveis que eu tenho enfrentado. Tu conheces minhas noites mal dormidas, a pressão espiritual que tem rondado minha vida, os medos que tentam se levantar dentro do meu coração. Por isso hoje, Pai, eu corro para o Teu esconderijo, porque somente debaixo das Tuas asas eu encontro segurança. Senhor, eu reconheço que existem guerras espirituais que meus olhos não conseguem ver, situações que tentam me confundir, ataques que tentam me desestabilizar, mas eu declaro pela fé que não estou lutando sozinho. A Tua palavra diz que minha luta não é contra carne e sangue, e que Tu és o Deus que me cobre, me guarda e me sustenta. Por isso, Pai,
Eu me rendo ao teu cuidado e peço que a tua proteção ativa se manifeste na minha vida agora. Meu Deus, leva-me ao teu abrigo secreto, que eu possa habitar no esconderijo do Altíssimo, onde o medo perde força, onde a ansiedade não governa, onde o futuro não me assusta, porque eu sei que o Senhor está comigo. Toma meu coração, minha mente, minhas emoções e cobre tudo com a tua sombra divina. Tu és o meu esconderijo e a minha fortaleza, o Deus em quem eu confio. Pai amado, eu descanso na tua sombra. Eu deixo que a tua presença envolva meu corpo, minha alma e minha mente. Que todo pensamento negativo, todo ataque mental, toda seta emocional seja agora anulado pelo poder que vem do Senhor. O Salmo 121 diz que tu és a minha sombra à direita. E hoje eu declaro que estou sob tua cobertura, protegido contra todo o mal. Senhor, eu rejeito agora todas as flechas enviadas contra a minha vida. Flechas de inveja, de palavras malignas, de julgamentos, de energias negativas e de ataques ocultos. Nenhuma delas me tocará, porque 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. O teu nome é torre forte, e eu corro para dentro dessa torre agora, encontrando plena segurança. Meu Deus, eu oro pela minha casa, pela minha família, por todos que amo. Que nenhum mal chegue às nossas portas. Que nenhuma praga, espírito de destruição ou atmosfera negativa ultrapasse o limite imposto por ti. Assim como em Êxodo, tu impediste o destruidor de entrar, faz o mesmo hoje em meu lar. Toma conta da minha casa, toma conta dos meus filhos, toma conta dos meus caminhos. Senhor, eu te agradeço porque não estou só. Tu enviaste anjos para me guardar. Tua palavra diz que a teu respeito eles recebem ordens específicas. Que agora estes anjos estejam ao meu redor, à minha direita e à minha esquerda, à minha frente e atrás de mim. Que guardem meus passos, protejam meus caminhos e me livrem de todo ataque que eu não consigo ver. Obrigado, Pai, pelos anjos que ministram sobre aqueles que pertencem a ti. Pai, eu também te agradeço pelos livramentos que eu nunca percebi, pelas portas que tu fechaste para me proteger, pelos caminhos que desviaste para me guardar, pelas situações das quais me afastaste para salvar minha alma. Eu sei que cada atraso foi cuidado, cada desvio foi proteção e cada não foi livramento. Obrigado por ir à minha frente e remover o mal antes que eu chegasse até ele. Conduze meus passos, como diz o Salmo 37, para que eu não caia e, se cair, não fique prostrado, porque tu me seguras pela mão. Agora, Pai, eu te peço, silencia todo o pânico dentro de mim. Acalma meu coração, aquieta minha mente. Envia tua voz ao meu espírito e fala comigo no meio da angústia. Tua palavra diz: eu estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Tu não me deixas sozinho na hora da dor. Tu entras na minha angústia comigo. E Isaías 41:10 diz: eu te fortaleço e te sustento. Então sustenta-me agora, Pai. Fortalece-me agora, guarda-me agora. E neste momento, eu libero declarações proféticas sobre minha vida. Eu declaro o que está escrito: não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Declaro também: nenhum mal prosperará contra mim. Declaro: eu estou guardado pelo Altíssimo. Declaro: a proteção de Deus está sobre mim e sobre minha casa. Declaro: toda arma espiritual formada contra mim cai por terra agora. Pai, eu ativo pela fé a proteção do Salmo 91 sobre cada área da minha vida. Que a tua sombra me cubra, que teus anjos me guardem, que teu poder me sustente, que tua voz me guie, que teu espírito me fortaleça. Eu entrego tudo nas tuas mãos e tomo posse da tua proteção e do teu livramento ainda hoje. Em nome de Jesus, eu oro, declaro e tomo posse. Amém.